Amigas, amigos, olá! Vamos trabalhar hoje uma questão do vestibular da Unicamp 2022, segunda fase. É uma questão que trabalha muitos temas de alta complexidade, temas bastante importantes. Esses temas foram colocados na questão do vestibular, na minha leitura, de uma maneira mais ou menos inadequada, tendo em vista a complexidade desses conceitos para serem resolvidos em uma questão por alunos de ensino médio, egressos do ensino médio, em um exame de vestibular. A Unicamp, entretanto, divulgou que o desempenho das pessoas nessa questão foi bastante bom, o que levanta para mim algumas suspeitas da grade de correção da Unicamp. Essas suspeitas aumentam ainda mais porque a Unicamp divulga resposta esperada, a resposta que a Unicamp daria para a sua própria questão. Vamos averiguar que essa resposta da Unicamp tem uma série de inconsistências que podem se referir também a inconsistências potenciais da grade de correção. Vamos então primeiramente à questão. A questão dizia o seguinte: a atual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. Desde a década de 1980, à medida em que o neoliberalismo se foi impondo como a versão dominante do capitalismo e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro, o mundo tem vivido em permanente estado de crise, uma situação duplamente anômala. Por um lado, a ideia de crise permanente é um oxímoro e constitui a oportunidade para se superar e dar origem a um melhor estado de coisas no texto do Boaventura de Souza Santos. Bom, aí está o nosso texto base que trabalha a ideia de capitalismo como uma crise permanente, o capitalismo neoliberal. Bom, vamos ver os itens da Unicamp. No item A, diferencie epidemia, pandemia e sindemia e responda por que a pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais. Aqui eu já levanto uma primeira crítica com a qual a Unicamp eu sei não concorda. Tá? A crítica é ao conceito de sindemia cobrado no exame vestibular. Epidemia, isso é coberto nos cursos de ensino médio de geografia, de biologia, eu imagino. Então nós temos a circulação regional de um determinado patógeno e o que caracteriza uma epidemia. Na pandemia não há mais essa restrição regional, a circulação é de alcance internacional mundial. Sindemia é um conceito criado pelo epidemiologista Mary Singer nos anos 1990. Esse conceito trabalha com a ideia de sinergia de doenças. Sinergia, quando duas ou mais forças interagem e produzem um resultado superior às duas individualmente. E se houver a interação de duas ou mais doenças, é o caso de AIDS nos anos 1980-90, a pessoa está acometida com AIDS e começa a manifestar sintomas e desenvolve tuberculose. Então, a AIDS mais a tuberculose, que resulta em problemas que são mais graves do que dessas doenças individuais. Mas sindemia também se reporta às questões ambientais e, por extensão, às questões sociais. Daí a gente pode jogar isto, por exemplo, na questão e na nossa pandemia de Covid-19. Durante o ano de 2020, eu, professor, fiz teleaulas. Eu fiquei a maior parte do tempo sozinho dentro da minha casa, pouco exposto ao contato com o SARS-CoV-2. Então as chances de eu me contagiar eram relativamente mais baixas comparativamente a uma outra pessoa que tem uma outra condição de renda, uma outra atividade profissional. Vamos imaginar uma moça que fosse caixa de supermercado. Supermercado, atividade essencial, continuou aberto, com regras, com restrições de distanciamento, de máscara, mas continuou aberto. Então eu estava dentro da minha casa morando sozinho, dificilmente me contagiaria. Ela estava exposta às pessoas, aos clientes no supermercado, aumenta as chances de contágio. E eu, nas raras vezes que saía, fazia circuitos a pé ou sozinho dentro do meu carro. Vamos imaginar que essa moça de renda reduzida usasse o transporte coletivo. Então notem como as condições sociais aumentam significativamente o risco de contágio, mas também podem aumentar o risco de desenvolvimento de sintomas mais graves. Vamos ainda ficar na Covid-19 e na nossa questão da Unicamp, né? A sindemia de Covid-19, ainda no meu comparativo com esta moça hipotética do supermercado. Eu tenho uma renda, eu tenho uma formação escolar, eu tenho uma condição de informação que me permitem ter uma alimentação mais ou menos adequada.
Agora vamos imaginar que esta moça do supermercado não tenha renda, formação escolar, acesso à informação e se alimenta abusivamente de ultraprocessados, podendo desenvolver mais facilmente obesidade, podendo desenvolver mais facilmente diabetes. Diabetes e obesidade interagem com a Covid-19, aumentando a gravidade dos sintomas, caracterizando, portanto, a ideia de sindemia. Duas ou mais doenças interagem, resultando em problemas de saúde para aquela população de maneira mais grave do que cada doença individualizada, do que a soma dessas doenças individualizadas. E as condições sociais e ambientais são fundamentais para nós entendermos a manifestação da doença e da gravidade junto a diferentes estratos de população. Notem que ao se entender sindemia, você já responde a segunda parte do item A da Unicamp, o que cria já uma primeira inconsistência, relendo o item A. Diferencia epidemia, pandemia e sindemia. Tá, então a gente tem que diferenciar e, portanto, chegar ao entendimento do que é sindemia. E na segunda parte do item A, responda porque a pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais. Se a gente responde sindemia, nós entendemos as condições ambientais e sociais que geram um diferencial de vulnerabilidade de contágio e de agravo de sintomas da doença, e daí uma relativa inconsistência no que diz respeito a este enunciado. Bom, vamos ver a resposta que a Unicamp deu para essa questão? No nosso item A, a Unicamp colocou assim: epidemia corresponde a um aumento do número de casos de uma doença local em nível regional, sem ter, contudo, difusão global ou mundial. Pandemia, por conseguinte, é a doença que tem uma difusão global, atingindo, portanto, todos os espaços do mundo. Já a sindemia deriva da combinação de duas palavras, sinergia e pandemia, para designar uma situação em que duas ou mais doenças interagem, causando danos maiores do que a soma individual das doenças. Pandemia não atingiu igualmente todas as classes sociais, porque muitas medidas de controle e proteção da doença, como isolamento físico em residências e distanciamento físico entre as pessoas, não podem ser realizadas pelas camadas sociais mais pobres, já que suas residências tendem a contar com mais moradores por metro quadrado. Além disso, a população de classes sociais menos favorecidas costumam se expor mais porque precisa se deslocar para o trabalho e para outras atividades do cotidiano, sobretudo fazendo mais uso dos transportes públicos para os deslocamentos, sendo que esses não costumam apresentar condições seguras de distanciamento para as pessoas. Então, eu diria um pequeno problema, essa inconsistência. A Unicamp deixou em separado as questões ambientais e sociais da interação de duas ou mais doenças, quando, na verdade, sindemia conjuga essas coisas todas, tá legal? Então, uma pequena primeira inconsistência, mas eu insisto ainda com uma outra coisa. Sindemia, segundo a Unicamp, foi um conceito largamente colocado pela imprensa nos anos de 2020 e 2021. Eu não sei onde a Unicamp achou tão larga manifestação do conceito de sindemia. Eu acompanhava recorrentemente, pela minha atividade de professor e pelo contexto da Covid-19, né, a evolução da doença, e eu achei em revistas médicas especializadas sindemia em 2020, mas eu não encontrei muito de sindemia, e principalmente em artigos que tenham sustentação acadêmica, né, a sindemia na imprensa. Então trata-se de um conceito que não é de utilização, de trabalho usual no ensino médio, mas que a Unicamp acabou cobrando no seu vestibular. Bom, mas agora a gente entra na parte mais complexa e mais problemática da questão, o nosso item B. E no item B a Unicamp perguntava: defina neoliberalismo. Explique por que ele produz uma crise permanente com base no conceito de capitalismo, defina normalidade e crise. Trata-se de um item B que eu diria é de muito alta complexidade. A questão deu alguns elementos a partir do texto base do Boaventura Souza Santos, mas não deu mais recursos. E daí nós podemos utilizar o que para explicar a condição de crise permanente inerente ao neoliberalismo e diferenciar ainda normalidade e crise? Nós poderíamos utilizar inúmeros intelectuais. A gente poderia trabalhar na economia, Mark Blyth, né, a austeridade, né, a origem dessa ideia perigosa, um livro de Mark Blyth. Nós poderíamos trabalhar autores brasileiros como Christian Dunker, como
como Vladimir Safatli, nós poderíamos trabalhar dois autores franceses de A Nova Razão do Mundo, né, Dardot e Laval, mas todos esses autores dariam conta da resolução desse item B de uma maneira muito extensa, muito complexa, não caberia numa resposta de vestibular. Um vestibulando, uma vestibulanda não teriam tempo de resolução da questão. Bom, vamos ver então o que a Unicamp colocou como resposta, talvez isso seja uma luz. A Unicamp colocou como resposta: neoliberalismo é a doutrina social e econômica que supervaloriza o indivíduo e o mercado, em detrimento da vida social e do papel do Estado como regulador e provedor de benefícios sociais. É uma forma de caracterização do neoliberalismo, haveria outras, essa é uma forma que tem uma relativa utilidade para o desenrolar da resposta. Vamos ver o desenrolar da resposta. O neoliberalismo costuma produzir crises permanentes na medida em que as formas de organização sistêmica costumam retirar sua força das instabilidades sociais e econômicas. Tá, até aqui a Unicamp não explicou por que o neoliberalismo produz uma crise permanente. Porque ela está sugerindo apenas, é uma especulação, de que o neoliberalismo retira força das instabilidades. Tá, então vamos ver o restante da resposta. Como exemplo, poderíamos mencionar a seguinte situação: para aumentar os lucros das grandes empresas, medidas como o fim dos direitos trabalhistas, para aumentar os lucros das grandes empresas, medidas como o fim dos direitos trabalhistas são postos em prática. A normalidade corresponde ao funcionamento coerente das instituições e organizações de uma sociedade, portanto, gerando estabilidade social. Por crise, entende-se a disfunção, instabilidade geral das organizações e das instituições de uma sociedade. A exemplo da permanência das altas taxas de desemprego, o que gera muita pobreza e, ao mesmo tempo, em que, paradoxalmente, produz mais ricos e ultra-ricos. É uma quantidade de problemas incríveis, né? Uma quantidade incrível de problemas nesse trecho da resposta da Unicamp. Primeiro, ela trabalhou com exemplo e não com conceito. Então vamos pensar, a sociedade capitalista é uma sociedade desigual? É, porque é uma sociedade classista. Agora, quais são as classes da sociedade capitalista? E alguém responderia, é tipo assim o rico, o meu patrão que é rico e eu tipo assim que sou pobre, sempre introduzindo com a expressão irritante tipo assim. Isso traduz um exemplo. O exemplo é concreto e imediato. O conceito é diferente do exemplo, porque o conceito media a minha relação com a realidade e, portanto, ele tem amplitude. Então eu diria burguesia e proletariado. E a burguesia não é tipo assim o meu patrão que é mais rico. A burguesia é a classe social que se apropria privadamente dos meios de produção. Aí eu conceituei burguesia. Eu posso aplicar esse conceito à realidade. O meu patrão ser rico é um caso concreto. Não se usam exemplos no lugar de conceitos. Quando a Unicamp coloca como exemplo poderíamos mencionar a seguinte situação, trata-se de uma resposta lamentável. Depois do exemplo, a Unicamp diz que a normalidade corresponde ao funcionamento coerente das instituições. Trocar uma palavra por seu sinônimo é um recurso tautológico. Então, vamos ver que ridícula ficou esta frase. A normalidade corresponde ao funcionamento normal das instituições. Então, esta frase também não respondeu absolutamente coisa alguma. A resposta da Unicamp para esta questão de alta complexidade foi uma resposta extremamente inconsistente. Lembra que eu falei que a Unicamp destacou os alunas terem bom desempenho nessa questão? Mas a resposta que a Unicamp deu para o item B mais complexo foi uma resposta bastante peculiar, e isto aponta para uma grade de correção igualmente problemática. Nós poderíamos pensar diferentemente. Ao invés de nós utilizarmos Boaventura de Souza Santos, ao invés de nós utilizarmos Safatli, Dunker, Dardot, Laval, Blynt, né, ao invés de nós utilizarmos todos esses autores, um autor que talvez respondesse a questão, e ele não está no ensino médio, um autor que talvez ajudasse a responder essa questão é Robert Merton, e o seu conceito de anomia, atualizando para os anos 1950 nos Estados Unidos as noções durkheimianas do início do século XX ligadas a essa mesma ideia de anomia. Anomia em Durkheim, anomia em Merton. A anomia pressupõe uma situação na qual as regras, as normas,
escritas objetivas ou subjetivas internalizadas de regulação da sociedade entram em suspeição. As pessoas, os agentes sociais, suspeitam da validade, suspeitam da legitimidade dessas regras. As regras em suspeição entram em suspensão. Elas não são mais aplicadas, elas não têm mais validade, elas não são mais utilizadas na situação de anomia. A negação, nomia, regra, norma. Então, a norma fica suspensa em situação de anomia. Durkheim vai utilizar esse conceito para trabalhar o seu conceito de suicídio, né, no início do século XX. Merton vai colher essa ideia de anomia e trabalhar para a sociedade americana da década de 1950, ainda com mais dois conceitos interessantes para nós. A ideia de estrutura social e de estrutura social e de estrutura cultural. O que é estrutura cultural em Merton? Valores, balizas de comportamento das pessoas, valores que são socialmente aceitos. O que são valores socialmente aceitos em uma sociedade capitalista, a sociedade capitalista do Merton, Estados Unidos, anos 1950? É a ideia de sucesso profissional, sucesso material, acumulação de riqueza. Isto é a estrutura cultural que inculca na pessoa a noção de crescimento da riqueza pessoal. Mas para a pessoa atingir esse objetivo, ela precisa de meios sociais, que o Merton chama de estrutura social. São os meios sociais para você atingir os objetivos ligados à estrutura cultural. Dentro da estrutura social nós encontramos educação, renda, emprego. Agora, notem vocês, de repente as pessoas imersas na sociedade capitalista têm o objetivo de acumulação, certo? Mas para eu acumular mais riquezas, eu preciso de um emprego de melhor qualidade, para o qual eu demandei mais anos de estudos em boas escolas. Enquanto eu estou estudando, eu não estou trabalhando. Anos de estudos em boas escolas que podem ser caras. Eu preciso de renda para pagar. Então, será que a estrutura social está isonomicamente distribuída na sociedade? Não. Ela é altamente assimétrica na sociedade. Os recursos que estão dados para as pessoas buscarem o sucesso pessoal, entendido como acumulação de riqueza, são desiguais. Mas o objetivo está dado, introjetado em mim. Então, o que eu faço diante das regras, que são um impedimento para que eu atinja o meu objetivo? Eu coloco essas regras em suspeição. Eu duvido dessas regras. Eu coloco essas regras em suspensão. Eu não valido mais e eu não uso mais essas regras, criando uma situação de anomia. Agora, nesse caso, diferentemente do Durkheim, a anomia não é uma situação de exceção, que leva, por exemplo, ao aumento dos índices de suicídio no entendimento durkheimiano. Em Merton, e lembrem-se, Estados Unidos, anos 1950, em Merton nós encontramos a anomia como uma situação permanente da sociedade capitalista que cria essa dissonância entre, de um lado, a estrutura cultural, introjeção da busca de sucesso como acumulação de riquezas, e a estrutura social, que é desigualmente distribuída. A anomia é uma situação permanente do capitalismo em Merton. Insisto, Merton está lá nos Estados Unidos nos anos 1950. A questão está focando para o capitalismo neoliberal no século XXI, onde essa dissonância se torna ainda mais acentuada e as regras ficam ainda mais expostas em uma situação de anomia de maior gravidade. Podemos entender a anomia como uma situação de crise? Sem dúvida alguma, porque as regras que regulam o funcionamento da sociedade estão suspensas. Agora, dentro da sociedade capitalista em geral, em especial na sociedade capitalista neoliberal, será que esta situação é uma exceção? Não, é uma situação permanente. Então vejam, mais simplesmente, mais esquematicamente, nós podemos responder ao item B da Unicamp. Por que o neoliberalismo produz uma crise permanente?
pela dissonância entre a estrutura cultural que introjeta valores de crescimento pessoal por acumulação de riqueza e meios sociais que não são distribuídos igualmente para todos, o que cria então uma dissonância entre essas duas partes, uma situação de crise permanente na sociedade capitalista, especialmente no neoliberalismo. Bom, era isso. Eu apresentei alguns conceitos de Robert Merton para nós tentarmos responder de uma maneira mais adequada, eu acredito, a essa complexa questão do vestibular da Unicamp, além de um debatezinho sobre sindemia. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca desse tema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.